Bora lá. Eu não sei o que é que eu vou falar, não. Eu não tinha ideia de gravar esse vídeo, na verdade, e aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema hoje e eu me identifiquei muito, velho. Peraí que eu vou botar uma luzinha ali. Teve uma época que teve meio que um hype desse tema, várias pessoas falando sobre síndrome do impostor. E aí eu resolvi pesquisar um pouquinho hoje, porque pra quem já me acompanha no Instagram, tá ligado que eu produzo conteúdo lá. Tem umas 2 semanas que eu tô sem conseguir postar nada no feed, sabe? E eu tava tentando entender qual era o motivo disso, assim, porque meio que não tinha uma grande razão, assim. Eu tenho percebido que eu tenho essa fase. Eu passo muito tempo produtivo e aí passa um tempo que eu fico meio parado assim, meio que sem conseguir postar, meio que sem saber o motivo exatamente daquilo, tá ligado? Não é falta de ideia, não é falta de vontade, é só que, sei lá, não sei explicar, eu simplesmente não faço, tá ligado? E eu lembrei dessa história de síndrome do impostor, resolvi pesquisar um pouquinho hoje e eu acabei me identificando muito, assim, de várias coisas da minha vida e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouquinho com vocês a respeito, talvez ajudar alguém que possa se identificar um pouquinho com o assunto também. Vou deixar na descrição todos os links pra quem quer se aprofundar mais, links de coisas que eu li, que eu tô lendo na real, porque há 2 horas atrás eu não tinha ideia desse vídeo. Primeiro, o que é síndrome do impostor, né? Quando eu fui pesquisar, eu descobri que esse termo síndrome é um termo meio inadequado, assim, porque síndrome tem mais a ver com um transtorno psicológico. Me corrijam se eu estiver errado, se alguém for da área, mas esse lance do impostor não necessariamente é uma síndrome, assim, porque é uma parada que é comum, que meio que quase todo mundo tem, saca? Porque tem a ver mais com questões sociais, da maneira como a gente é criado, da maneira como a nossa mente funciona e como a gente enxerga os outros e a nós mesmos, tá ligado? E aí eu vou ler agora umas coisas do site Tua Saúde, que meio que diz como identificar, e isso foi o que me chocou muito, assim, que eu já conhecia o termo, eu já tinha visto várias pessoas fazendo vídeos sobre, eu não me identificava muito com o lance, eu acho que talvez pelo termo síndrome, ou talvez por, sei lá, por achar que eu tava fazendo as coisas ali, eu não me enquadrava tanto quando as pessoas falavam a definição de uma maneira mais rasa, assim, né? E aí quando eu fui ler agora, que eu comecei a me aprofundar e puta merda, eu me identifiquei em muitas coisas da minha vida, sabe? Primeiro, necessidade de se esforçar demais. As pessoas com síndrome do impostor acreditam que precisam se esforçar em excesso, muito mais do que as outras pessoas para justificar suas conquistas e por achar quem sabe menos que os outros. O perfeccionismo e o excesso de trabalho são utilizados para ajudar a justificar o desempenho, mas causam muita ansiedade e esgotamento. Isso é muito louco, porque no meu caso tem um pouco a ver com o lance do ego, sabe? Cresci muito com essa ideia de ser humilde, de não ter o ego inflado, e eu concordo com isso, eu tento ser uma pessoa de boa, simples, verdadeira e sem ter o ego inflado. Só que quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, eu comecei a perceber que isso fazia com que eu me auto-sabotasse, porque a minha humildade ou falta de ego, sei lá o que, fazia com que eu nunca achasse que o meu conteúdo fosse bom o suficiente pra colocar na internet, entendeu? Eu sempre achasse que tem outra pessoa que sabe mais que eu, vai acabar invalidando aquele meu conteúdo, ou que mesmo o meu próprio público vai achar que o meu conteúdo é besteira, entendeu? Que o meu próprio público não vai achar nada demais no meu conteúdo. Essa falta de ego meio que me travou muito nessa parte de produção de conteúdo pra internet. E aí eu comecei a entender em determinado momento que o ego, eu tô chamando aqui de ego, mas sei lá se tem um outro termo ou outra maneira de falar disso, mas eu comecei a perceber em determinado momento que o ego é importante pra trabalhar com produção de conteúdo na internet, no Instagram, no meu caso, aqui no YouTube também, mas mais no Instagram do que aqui no YouTube, mas no feed principalmente, que é uma coisa mais vitrine ali, talvez, né, que as pessoas vão entrar e vão me julgar de certo modo, pelo primeiro conteúdo que eles verem ali, que a galera vê no feed ali, né? Então é a primeira impressão que isso vai causar. O meu conteúdo do feed eu tenho muito esse problema de me auto-sabotar, de nunca achar que o conteúdo é bom o suficiente. E aí tem a ver com essa questão do ego. Comecei a entender que tem que ter um pouquinho de ego pra começar a olhar para as coisas que você fez e as coisas que você faz e se orgulhar disso e se achar bom o suficiente, entendeu? Pra fazer aquilo ali. Uma coisa que me ajudou, não sei se eu tô sendo filho da puta nesse sentido, mas eu comecei a olhar o conteúdo de outras pessoas, achar o conteúdo bom, achar o conteúdo interessante, mas muitas das coisas do conteúdo que as outras pessoas falavam eu já sabia. E eu ficava, pô, olha o que essa galera tá fazendo. Eu sei desse conteúdo, o que essas pessoas estão falando e passando para os seguidores deles, eu já sei essas coisas, eu já sei esses assuntos, eu tenho aprofundamento nisso, eu faço isso há anos, mano, que eu tenho de carreira na profissão, e as pessoas estão seguindo essas pessoas e se admirando e achando foda e tal, e eu que sei esse conteúdo também, podia estar fazendo isso e não tô, porque simplesmente eu tô me auto-sabotando, sabe? Então quando eu comecei a perceber isso, assim, me comparar com as outras pessoas, uma comparação positiva,
intuitiva, sei lá se isso existe, isso meio que me deu um estalo, me deu um gás pra começar a fazer, mesmo sem, enfim, chutar o balde nessa parada de autossabotagem, e começar a fazer de todo jeito, sabe? Quinto ponto, comparação com os outros. Ser perfeccionista, exigente consigo mesmo e estar sempre achando que é inferior ou sabe menos que os outros, a ponto de tirar todo o seu mérito, são algumas das principais características dessa síndrome. Pode acontecer de essa pessoa achar que nunca é boa o suficiente em relação aos outros, ou que gera muita angústia e insatisfação. Você nunca se sente suficiente de alguma coisa, tá ligado? No meu caso, relação profissional, assim. É meio que uma parada subconsciente, assim, que você nunca é capaz o suficiente para determinada coisa. Mesmo que você não acredite nisso, é meio que você sente isso lá dentro, sabe? É um pouco disso, assim. As pessoas que apresentam síndrome do impostor têm um relacionamento difícil com seu próprio desempenho, pois duvidam da sua capacidade, sentem que não são autênticos e que enganam as pessoas ao seu redor no que se refere à sua competência. Isso é engraçado, porque, tipo assim, depois que eu conheci Lígia e minha companheira, ela vive me elogiando, vive falando coisas boas de mim, vive demonstrando uma admiração sem tamanho, assim, pelas coisas que eu faço e por mim. Só que é como se eu nunca recebesse aquilo de uma maneira verdadeira, tá entendendo? É como se eu nunca me sentisse merecedor de todos os elogios e admiração que ela passa pra mim, tá entendendo? E como eu disse, não é como se fosse uma coisa que eu penso nisso e que eu racionalizo isso todos os dias, mas é como se fosse um sentimento lá que, lendo aqui essas coisas, eu tô me tocando disso, tá entendendo? E aí, essa parte aqui é bem interessante. O fenômeno do impostor segue um padrão de repetição e tem início quando os indivíduos têm sentimentos de preocupação, insegurança e ansiedade em relação a tarefas que almejam alcançar sucesso. Logo, se preparam com muita antecedência para a atividade ou procrastinam e concluem a atividade com rapidez quando o prazo está próximo. Bicho, essa porra dessa frase aqui definiu toda a minha vida acadêmica e muita da minha vida profissional. Tipo assim, na universidade era só isso, mano. Eu só fazia as coisas de última hora, um trabalho que eu podia ter feito aos poucos, por semanas, assim, eu deixava pra fazer direto nas últimas 8 horas antes de entregar, sacou? E às vezes eu cometo esse mesmo erro na vida profissional, assim. Por sofrerem em situações de avaliação e pressão, por um lado, tentam compensar o medo que sentem através do esforço excessivo, da preparação exaustiva e, por outro lado, apresentam comportamentos de autossabotagem, como a procrastinação e o trabalho frenético feito de última hora. Mas eu tenho muito aquela coisa do arrependimento da procrastinação, no sentido que eu faço a coisa e mesmo quando eu termino a coisa, eu fico pensando, pô, podia ter feito isso antes, né, velho? Podia ter feito isso 2 semanas atrás, não ter precisado virar à noite e tal, não sei o quê. Eu sempre fico, mesmo depois de conseguir realizar a atividade, com esse sentimento ruim e de arrependimento de não ter feito antes e de ter deixado pra fazer de última hora, sacou? É uma parada muito louca, assim. Esse vídeo tá virando uma sessão de terapia, mano. Mas é isso. E aí a gente chega numa parte do site que ele diz o que fazer pra lidar com essa porra, né? Primeiro, ele diz ter um mentor ou alguém mais experiente e confiável para quem possa pedir opiniões e conselhos sinceros. Isso é legal. Não sei se eu tenho essa pessoa. Eu converso muito com Lígia, por exemplo, ou faço vídeo aqui conversando com vocês. Enfim, a segunda coisa que o site diz é compartilhar as inquietações ou angústias com um amigo. Aceitar os próprios defeitos e qualidades e evitar se comparar com os outros. Fácil assim, né? Respeitar as próprias limitações, não estabelecendo metas inalcançáveis ou compromissos que não possam ser cumpridos. Isso é legal. Tem a ver com se entender, né? Aceitar que as falhas acontecem a qualquer pessoa e procurar aprender com elas. Esse ponto é interessante, parada muito doida, porque esse lance da comparação, a gente se compara com outras pessoas e a gente vê as outras pessoas muito fortes, muito fodas. A gente vê aquelas pessoas como, eu queria ser assim. Só que a gente mal sabe que aquelas pessoas são do mesmo jeito, elas passam por essas mesmas dificuldades que a gente, por essas mesmas coisas que a gente sente, só que muitas vezes elas não mostram. Um dos vídeos aí que eu coloquei no link da descrição, tem uma parte que ele fala um negócio massa, que ele diz assim: nós nos conhecemos através do nosso interior. Só a gente sabe o que é que a gente sente. Só que as outras pessoas, a gente só conhece através do exterior das outras pessoas. A gente não conhece a outra pessoa pelo interior, a gente só conhece a outra pessoa pelo que ela decide mostrar para o mundo. Então, de certo modo, nós nunca vamos conhecer outra pessoa como nós conhecemos a nós mesmos. E aí eu achei isso massa nesse vídeo, porque tem a ver com isso, né? Esse sentimento é normal, essas coisas que a gente sente e que tem a ver com isso, todo mundo sente essa... Só que poucas pessoas falam a respeito. E muitas pessoas nem sabem como lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso. Eu tô tentando aprender, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Aí ele fala realizar atividades capazes de aliviar o estresse e ansiedade, tipo exercício físico, enfim.
que promovam autoconhecimento e melhorem a autoestima. Legal isso. Eu acho que é meio isso esse vídeo, assim. Eu não tenho dicas, nem uma fórmula mágica de como lidar com isso. Eu acho que eu tava lendo a respeito aqui e eu acabei me identificando bastante com uma coisa que eu achava que não era pra mim, que eu não me identificava antes e quando eu fui me aprofundar eu vi que, pô, tem tudo a ver com a minha vida, sabe? É uma questão pra tentar lidar com isso. Talvez não, certamente tem um psicólogo, um profissional pra conversar a respeito, já deve certamente ajudar a lidar com isso, tá ligado? Mas é isso. Esse vídeo é meio que minha sessão de terapia, então se você assistiu até aqui, obrigado por estar aqui comigo. Se você se identificou com essas coisas que eu falei aqui, parabéns. Saiba que você é capaz, mano. As pessoas que você vê que são capazes e que fazem, elas são igual a vocês e elas sentem as mesmas coisas que você. E que isso lhe ajude também a continuar, a seguir em frente, a produzir, a colocar as coisas pra frente, sacou? Não tem nada de anormal nisso. O massa é a gente aprender a lidar com isso, fazer as coisas. Porque todo mundo é assim.